Bitcoin é um conceito matemático, mas está ligado ao mundo físico de uma maneira diferente de outros conceitos matemáticos. A maioria da matemática básica é fácil de visualizar, como o Teorema de Pitágoras. Você pode ver facilmente que a área do quadrado da hipotenusa é igual à soma das áreas dos quadrados dos catetos. Os conceitos que compõem o Bitcoin podem ser facilmente traduzidos em gráficos e esboços. Mas o Bitcoin tem outra camada superior que é muito mais difícil de compreender. Sua conexão com a realidade, o seu valor. Valor é um conceito estranho, porque embora seja indiscutivelmente muito real, é inteiramente subjetivo, e por esse motivo não existe uma medida ou um peso para compará-lo. A maioria dos sites que tentam mostrar o valor de um Bitcoin usam o dólar americano como unidade de medida de valor. O dólar americano é em si uma ferramenta de medição muito pobre, porque ninguém sabe quantas unidades realmente existem e, mais importante, quantas unidades existirão no futuro. Nossa crise global atual, um vírus aí com taxa de sobrevivência de 99,9%, fez com que as impressoras de dinheiro do mundo fizessem brrr a uma taxa sem precedentes. Então, qual é a maneira justa de medir o valor de um Bitcoin? Medindo o valor. Imagine duas pessoas abandonadas em uma ilha deserta. Vamos chamar eles de Robinson Crusoe e Tom Hanks. Eles têm um Bitcoin cada, e não há como adquirir mais do que isso. Em outras palavras, esses dois Bitcoins são uma metáfora para toda a rede Bitcoin. Tom e Robinson sabem que existe apenas duas moedas em circulação na ilha. Robinson sabe como pegar peixes com as próprias mãos, e o Tom sabe como caçar coelhos com as suas mãos. Eles trocam os peixes e os coelhos, que são bens de consumo entre eles. Às vezes, eles usam seus bitcoins como meio de troca, se houver escassez de peixes ou coelhos. Um dia, Robinson constrói uma rede com a qual é capaz de pescar muito mais peixes por hora. Isso lhe dá uma vantagem sobre Tom, que agora é forçado a inventar uma lança para caçar coelhos no mesmo ritmo que o Robinson pega peixes. A rede e a lança são bens de capital, e ambas são benéficas para toda a economia da ilha, uma vez que peixes e coelhos são agora mais baratos de produzir e comprar. Porém, ainda existem apenas 2 bitcoins na economia. Antes da rede e da vara, esses bitcoins podiam ser usados como reserva de valor e meio de troca para peixes e coelhos. Mas agora o valor dos bens de capital também está na economia. Em outras palavras, um bitcoin inteiro agora pode comprar muito mais peixes ou coelhos do que antes. Como os bitcoins são finitos, o valor de todos os bens de capital que são adicionados à economia são embutidos nesses bitcoins para sempre, desde que as pessoas parem de vender seus bitcoins com prejuízo. Neste momento, as pessoas estão. A volatilidade e as flutuações de preço são uma prova disso. Mas há um ponto no futuro em que ninguém vende bitcoins com prejuízo. Quando todos perceberem que não há motivo para fazer isso, as coisas vão começar a ficar muito estranhas. Imagine toda a economia mundial se movendo para o Bitcoin. Tudo o que existe dividido por 21 milhões. Um único Bitcoin seria enormemente valioso, mas não termina aí. Novos bens de capital ainda podem ser inventados e introduzidos nessa economia, tornando cada Bitcoin ainda mais valioso. Na verdade, é muito mais fácil para novos bens de capital entrarem na economia do Bitcoin, porque as forças de um livre mercado totalmente liberado são o melhor acelerador da engenhosidade humana que existe. Essas ideias, assim que você percebe que estão absolutamente enraizadas na realidade e provavelmente até mesmo em eventos inevitáveis, são impossíveis de esquecer. Elas são a toca do coelho. Mas vamos dar um passo para trás e explorar outro conceito alucinante: o conceito da informação sendo literalmente valiosa. O valor da informação.
Sempre foi valioso ter mais informações do que os seus colegas sobre alguma coisa. A informação é, em sua essência, a resolução da incerteza. A menor unidade de informação é chamada de bit e é uma resposta à simples pergunta de sim ou não. Um único bit pode ser imensamente valioso quando representa uma resposta a uma pergunta específica, como o jogo é manipulado para que o jogador A tenha vantagem? Se você sabe a resposta para a pergunta, pode ganhar uma recompensa substancial após uma aposta bem colocada. Informações como essa são indiretamente valiosas. Com a introdução do Bitcoin, as informações tornaram-se literalmente valiosas. Este é um conceito muito abstrato e é muito difícil realmente ter uma noção de suas implicações. Todos nós já ouvimos o ditado: se as chaves não são suas, os bitcoins não são seus. Guardar as chaves privadas de um endereço Bitcoin específico significa possuir esses bitcoins. No Bitcoin, não há diferença entre saber e possuir. Informações indiretamente valiosas podem ser convertidas em algo valioso de diferentes maneiras, como fazendo uma aposta no jogador A, no caso aí mencionado anteriormente. Mas no Bitcoin, a informação que representa o ativo é o ativo. A diferença é sutil, mas as implicações são enormes. Quando informação é propriedade, o dinheiro realmente se torna uma linguagem. Ele vai colocar todas as leis de liberdade de expressão do mundo à prova, porque agora você pode reivindicar propriedade simplesmente se comunicando. A linha entre saber e possuir foi borrada para sempre. O mundo não é mais o mesmo, de nenhuma maneira. A comunicação sempre foi a chave para o progresso, mas agora é uma chave literal. O caminho potencial que ela abre é um território inexplorado e as riquezas potenciais que esse território pode conter são insondáveis. Combinando conceitos. Agora combine esses dois conceitos, um conjunto finito de tokens para representar uma economia futura potencialmente infinita. E esses tokens não passam de informações, transferíveis entre humanos em um instante, em qualquer lugar do mundo. Esta invenção ou descoberta é maior do que tudo. Ela tem o potencial de impulsionar a humanidade para uma civilização tipo 2 na escala de Kardashev em questão de anos, ao invés de séculos. O bem mais possuível e mais valioso, inconfiscável. O fim da violência, o fim da guerra. Quando você não pode saber quanto uma pessoa possui e quando você não pode tomar a sua riqueza à força, simplesmente não há maneira de enriquecer a não ser fornecendo algo de valor para o próximo. É impossível compreender totalmente o que isso significa. Estamos vivendo em tempos de relativa paz, mas todos pagamos impostos e vale a pena ressaltar, somos todos dominados por banqueiros centrais criminosos. O Banco Central é e sempre foi um crime hediondo contra toda a população humana, um crime de guerra, se você me permite. Com o Bitcoin, cada um de nós pode optar por sair e contornar os mafiosos, desarmando-os. A arma da falsificação agora é inútil. O Bitcoin se equilibra na fronteira da nossa compreensão do mundo, entre o que é tangível e o que pode ser imaginado. Quanto mais nos permitirmos imaginar, mais útil ele se torna. Como disse Niels Bohr, se a mecânica quântica não o chocou profundamente, você ainda não a entendeu. O mesmo se aplica ao Bitcoin. Não há como sair da toca do coelho, e ela parece sem fundo, mas ousar cair nela é a melhor coisa que você pode fazer com o seu tempo. Versão bitcoinheira BitDove.